Acho que todo o processo de produção de malhas, de tecidos de malha, pode ser considerado como malharia. Um ambiente onde temos teares, nós consideramos como malharia. É o ato, a ação de produzir malhas, a gente considera como malharia. Não é isso aí, professor? Isso aí. É isso aí. A gente, o processo de malha, né, em relação à construção do tecido, até por, em função das características do tecido, se constrói o tecido de malha até manualmente. Então, às vezes as pessoas que faz o tricô, o crochê, né, ele tem a habilidade manipulativa e ali eles estão tricotando, eles estão fazendo praticamente um tecido de malha, né? Então aí ele usa vários tipos de, de fios, né, em relação a isso para confeccionar a peça de acordo com a habilidade que ele tem. Então tem pessoas que têm uma habilidade, né, de tricotar, né? E tem outras também que têm habilidade de fazer o crochê. E isso tudo é em função do processo de malha, né? Os tecidos, onde se faz o que? A laçada, né? A laçada, claro que não faz uma laçada. A malharia em cima, e aí a gente desce. De um lado, nós temos malharia por trama, e do outro lado nós temos malharia por urdume. A divisão de malharia por urdume, nós temos dentro do segmento de malharia por urdume, teares Ketten, Stu e Rachel. E dentro do segmento por trama, professor, se eu puder falar um pouquinho. Segmento por trama, você tem, se você for ver as classes dos teares, você tem teares circulares e teares retilíneos. Aí você tem as subdivisões em relação aos teares circulares, né? Onde você tem o tear de grande diâmetro, né? O tear de monofrontura, dupla frontura, o tear de pequeno diâmetro, os teares eletrônicos. Então, nessa classificação, você tem aí, né, no processo de malha por trama, essa divisão. Os teares é manual, ainda se utiliza muito, né? Se você for ali no Brás, né? Lá em ver ali, você vai ver pessoas fazendo tapetes, né? Tapetes, tapetes e nesse ponto aí as pessoas, né? Vai confeccionando o tecido no tear manual, depois vem os teares mecânicos, os teares eletromecânicos e os teares eletrônicos. Né? Então você tem aí a subdivisão entre teares circulares e teares retilíneos. Né? Já no urdume, como você falou, você tem os rachas e tem a parte do ITA Cast. Né? Então é dessa forma aí que se divide aí os nossos teares, né, para a formação do tecido, né, de malha, tanto por trama como por Ok, então vamos seguindo. No nosso próximo slide aqui, nós vamos falar um pouquinho como ocorre, né, professor, o processo de formação dos tecidos de malha por trama, como é que acontece essa formação, é, como é que a gente tem, né, uma estrutura de tecido de malha por trama, né? O tecido por trama, né, você tem que primeiro saber as características do tecido. É um tecido onde um fio alimenta o que? Todas as agulhas. É um tecido desmalhável, você consegue desmalhar. E você tem pouca instabilidade dimensional. Então, nisso tem as características da formação de um tecido. E esse tecido você pode confeccionar em um tear circular de apenas uma alimentação. Né? Por quê? Porque aí você começa a trabalhar com a primeira característica, que é um fio alimentando todas as agulhas. Então, se você tiver um TA que tem uma alimentação só, independente, né, às vezes os alunos perguntam, professor, eu tenho esse TA de 20 de diâmetro, eu consigo trabalhar com uma alimentação só? Consegue. Você flutua todo o ciclo, deixa só um plano de formação. Um plano de formação e ela vai pegar um fio só. Por quê? Porque no TA circular, cada fio tem um plano de formação. Então, se você tiver, né, uma sequência aí para fazer um tecido de malha gesso, você tem os excêntricos, né, as agulhas entrando nos excêntricos na primeira alimentação, na segunda, tudo, e você tem os pontos de malha, né, praticamente para formar o tecido. Então, se o diâmetro do TA é um diâmetro, como eu tenho lá na universidade, um TA de 20 de diâmetro, eu tenho 60 alimentadores, eu tenho 60 planos de formação, 60 blocos.
Às vezes, tem teares que você tem um plano de formação por bloco. Tem teares que você tem um plano de formação, né? Então, você tem 2 alimentação e 2 planos de formação em um bloco. Então, nisso aí, você tem a formação do ponto, né? Se você quer fazer uma malha G, você só tem pontos de malha. Se você quer fazer um piquê, você tem pontos de malha e pontos de fang. Aí, se você quiser fazer outras estruturas, você faz a distribuição, né, dos excêntricos e das agulhas, como a gente tem. Né? Então, você tem aí as agulhas, né? Então as agulhas em si tem o mesmo tamanho, o que muda é o quê? A posição do pé que entra nos excêntricos. Então, você tem aqui, ó, se eu tiver um fio aqui, né, um fio praticamente aqui, alimentando aqui, eu tenho esse plano de formação. Depois, segundo plano de formação, terceiro plano de formação. Então, vamos supor que isso aqui se define um raporte de uma estrutura do tecido, onde você está usando três planos de formação, né, e 3 pistas. E você aí faz a distribuição das agulhas. E as agulhas entram nas pistas em função da posição que você tem o pé da agulha. Né? Então, você tem exemplos, né? E aí a gente pode ver aqui, vou tentar colocar aqui um fundo melhor, né? A gente pode ver aqui, né, que você tem aí os excêntricos, né? Os excêntricos, e você tem as agulhas. E o número de agulhas e os excêntricos e as se define uma estrutura de um tecido. Então você pode ter um tecido Jersey, né? Você está fazendo tecido Jersey, você pode colocar o plano de formação que faz o ponto de malha em todos os planos de formação em uma pista só. Você pode colocar em 2 pistas, você pode colocar em 3 pistas, você pode colocar em 4 pistas. Todos o sistema fazendo malha. Mas aí você precisava de quê? Precisava de mais excêntricos de malha. Então, às vezes, acontece, né, que você, quando está fazendo um Jersey, tem empresas que utilizam o quê? Uma pista só. Tem empresas que utilizam 2 pistas. E aí você faz o tecido que você deseja fazer. Né? Então, eu mostro sempre aos alunos que você pode ter o raporte e fazer a distribuição dos excêntricos das agulhas. Você pode ter as agulhas, né, em relação aí, você pode ter as agulhas e os excêntricos e desenhar o raporte. Então, uma aula, né, que sempre a gente demonstra e o aluno pode criar. Né? E às vezes às vezes ele pergunta, professor, eu consigo confeccionar este tecido? Eu disse, vamos ver aqui. Aí às vezes o aluno coloca, né, no plano de formação fang. E aí, em relação, você tem aí não um descarregamento desses pontos carregados. Aí você não consegue. Você não consegue praticamente acumular na agulha 1, 2, 3, 4 fios. Quando ela chegar ao limite da agulha, esse fio vai sair. Então, sem pontos carregados, tem que ter ponto de malha para descarregar. Da mesma forma, quando você está utilizando flutuante, se você ficar no flutuante, você vai fazer uma falha no tecido. Então, tem que haver uma intercalação nessa distribuição dos excêntricos das agulhas de acordo com a estrutura que você deseja, né, confeccionar. Valeu, professor. Então, vamos... Então, dessa forma aí que a gente... então, vamos seguindo. Agora vamos falar sobre a formação dos tecidos de malha por urdume, que ocorre exatamente ao contrário da formação dos tecidos de malha por trama, né? Aqui, como vocês podem ver na imagem, nós temos a formação do tecido ocorrendo no sentido vertical e cada fio, ou pelo menos um fio, alimenta cada agulha do TA. Então você tem um jogo de urdume, por exemplo, se você pegar um TA Ketten, TA Ketten Steel, você tem com 2 barras, vamos supor, você tem um jogo de urdume, o fio sai do urdume, uma determinada quantidade de fios, faz um percurso por cilindros ou separador, é opcional, se você quiser você pode usar separador, e aí esse fio chega até os elementos formadores de malha e a formação ocorre no sentido do urdume. Do jeito que o fio sai do carretel, ele desce e ocorre a formação na parte de elementos formadores de malha do TA. Então a formação dos tecidos de malha por urdume acontece dessa forma. Enquanto
por trama acontece no sentido horizontal, com um fio alimentando todas as agulhas, como o professor já falou. Na formação dos tecidos de malha por urdume, exatamente ao contrário. Você precisa de vários fios posicionados paralelamente e essa alimentação ocorre fio a fio em cada agulha, pelo menos um fio, né? Então, em malharia por urdume, a formação ocorre dessa forma. Vamos seguindo então, professor, para o próximo slide, onde o senhor vai falar um pouquinho... Pode dizer, Rodrigo? O diatrama tem característica, né? A característica em relação que um fio alimenta todas as agulhas. Já no urdimento já é o contrário. Cada fio alimenta uma agulha diferente, né? E ela é indesmalhável. Praticamente você tem uma interligação entre as agulhas adjacentes, né? A cada subida se tem uma ligação que aí você tem as estruturas por urdume. E é por isso que dá uma coisa chamada uma boa estabilidade dimensional. A gente vai falar um pouquinho das características no slide a seguir, mas aí agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os tipos de teares que o senhor mencionou anteriormente, que aqui nós temos, acho que um TA de pequeno diâmetro, um TA retilíneo e um TA circular de grande diâmetro, não é isso? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho desses três tipos de teares aí, como eles trabalham, né, para o pessoal entender. A gente pode começar a definir, né, o TA circular. O TA circular, né, em relação a isso, ele tem um TA de monofrontura e o TA de dupla frontura. Então, se a gente começar a observar, a gente vai observar que quando a gente está de frente a um TA, né, de mono e dupla frontura, se você olhar de longe, aí você olha, parece o mesmo TA, né, se for da mesma TA. Mas quando você se aproxima do TA, você vê que o TA de monofrontura, você com o som do tecido, você consegue visualizar o tricotamento, a subida e descida das agulhas que estão aonde? No cilindro. E aí ele começa a fazer um tecido ao qual de corte que você predeterminou. Quando você já chega próximo a um TA de dupla frontura, né, você não tem a visibilidade do tecido. Por quê? Porque está trabalhando agulhas no cilindro, agulhas no disco. Então ali há um tricotamento, né, entre as agulhas. Então nesse processo aí você não visualizar como você visualiza num TA de monofrontura, né? Então esses teares circulares, né, que você divide na monofrontura e na dupla frontura, ele pode ser de grande diâmetro, né? Pode ter um TA de grande diâmetro, aonde, de acordo com o aumento do diâmetro, você está aumentando a largura deste tecido e também entra aí uma coisa chamada galga, com a quantidade de agulhas por polegadas, né? Porque você pode ter ali a finura da máquina, né, que pode chamar galga, e em relação à diferença entre uma agulha e outra, o passo, né? Então você tem um passo de uma para outra. E nesse ponto aí você tem o quê? Se eu tenho uma galga, né, muito maior, eu tenho, vamos dar um exemplo, 30 agulhas por polegadas, né? Eu trabalho com um determinado título de fio. Às vezes tem pessoas, né, que não têm conhecimento, aí acha que todo fio, né, eu posso colocar em qualquer máquina. E não é assim. Tem uma correlação entre a finura da máquina, a galga da máquina, o número de agulhas em relação ao seu diâmetro e também a titulação do fio. Por quê? Porque no TA de monofrontura e dupla frontura você faz diversas estruturas. E se você não souber praticamente chegar e definir esse título do fio adequado para aquele TA, você pode trazer o quê? Quebra da agulha, você pode trazer defeito nos tecidos, né? E nesse ponto aí você vai ocasionar, né, nesse tecido uma má qualidade. Então tem que haver sempre essa preocupação, né, em relação ao que você está definindo entre quantas agulhas por polegadas e em relação ao título do fio. Aí você entra também com a coisa chamada a laçada, que ela é primordial. A laçada ela é primordial, né? Então se você fecha demais a laçada, você
aumenta o que? O fator de cobertura. E se você chegar a fechar demais, você força as agulhas. Né? Então, nisso aí o TA de circular trabalha dessa forma. Os teares retilíneos, né, que aí você não tem agora a formação do tecido praticamente fechado, no TA circular você tira esse tecido fechado, TA retilíneo você tem um totalmente aberto, aonde você faz, né, o tricotamento pode-se trabalhar numa frontura, na frontura da frente, e pode-se trabalhar na frontura de trás. Mas existe uma coisa, né, primordial no TA retilíneo. Existe o processo de transferência. Né? Você tem no TA retilíneo a possibilidade de fazer essa transferência em deslocamento. A frontura de trás se desloca, dando uma defasagem. E aí você cria, né, vários efeitos no tecido. Você abre pontos no tecido, às vezes você abre furinhos, a pessoa pensa, isso é falha. Não, isso daí você está criando uma estrutura, porque a placa de trás do TA retilíneo, ela se movimenta. Isso não acontece no TA circular. Né? No TA circular você tem o cilindro e o disco, então eles estão girando, né, ao mesmo tempo, e os blocos parados e ali fazendo o tricotamento. Então, essa diferença é de grande importância quando a gente está ministrando e mostrando para o aluno, né, o processo da formação do tecido de malha em um TA circular e um TA retilíneo. Né? Tem os teares agora, né, eletrônicos, né, teares especiais. Então, nós temos na nossa universidade um TA da Lonat, né, que é um TA circular de formação de meia com ponteira fechada. Você tem a capacidade de programar, fazer diversos tipos de meia, né? Você pode fazer uma meia cano longo, cano curto, você pode fazer tamanho, até o tamanho do pé, você pode fazer a programação, leva para esse TA e sai as meias prontas. Bom, em Urdume, como nós citamos antes, nós temos teares Ketten, Stuhl e Rachel. Né? Os teares Ketten, eles são teares que produzem normalmente estruturas de tecidos lisos. Claro que a gente consegue colocar algumas padronagens no TA Ketten, mas na maioria das vezes ele produz tecidos lisos e são teares que são produzidos com até 5 barras. São teares que também têm característica de trabalhar com uma alimentação variada. Né? Você pode ter um tecido, por exemplo, que em determinado ponto ele trabalha com uma alimentação e em outro ponto ele trabalha com uma alimentação diferente. São sequências diferentes. E, como eu falei, são teares que geralmente produzem tecidos lisos. E a formação da malha no TA Ketten acontece com 4 elementos. O bloco ou módulo de platina, agulha, módulo de guia-fios e o fechador, o shibber, módulo de shibber. Assim como nos teares circulares ou os outros tipos de teares, dependendo grande e pequeno diâmetro, como a platina ela é individual, né, no TA circular, na malharia por Urdume, a platina, por exemplo, ela vem em blocos. São blocos chumbados, onde você tem várias lâminas de platina juntas. E no TA de malharia por Urdume, por exemplo, o Ketten, como eu acabei de falar, os elementos formadores de malha são esses e são teares que produzem tecidos mais padronizados. Já nos teares de malharia por Urdume Rachel, nós temos tecidos mais trabalhados, mais elaborados. Os teares Rachel, por exemplo, esse TA aqui, um TA Jacquard ou um TA ML, ele tem várias barras, enquanto um TA Ketten, ele é produzido com até 5 barras, um TA ML vai 46 barras, 59 barras, e aí você pode ter barras de Jacquard inclusas no TA. A barra de Jacquard tem uma particularidade que ela altera, ela faz com que o fundo do tecido tenha desenhos diferentes. Enquanto você tem um TAML com barras de desenho, barras de fundo, que produz um tecido com fundo padronizado, o TA com barras de Jacquard,
ele produz um tecido com fundos diferentes. Mais na frente, no próximo slide, nós vamos ver um exemplo de uma peça ou de uma renda, onde nós podemos ver esse detalhe, né? Então, basicamente, os teares são esses dois. Nós temos outros teares, como multiaxial, biaxial, que são teares com características para a produção de tecidos técnicos, né, geotêxteis, teares com inserção de trama para a produção também de tela de sombreamento, banco, teares também que acabei esquecendo os teares de dupla frontura, né? Os teares racho de dupla frontura que servem para produzir, por exemplo, partes de calçados, de tênis, de esporte. Então a gente tem várias tecnologias. Hoje a gente tem teares de malharia por urdume que produz tecidos em 4D. Pra você ter uma ideia, é impressionante o alto relevo que o tecido tem, as possibilidades que você tem de produzir um tecido em 4D. Então, para você ver o quanto a gente está evoluindo, né? Hoje, a parte de controle também, gerenciamento de produção dos teares de malharia por urdume tem evoluído muito. Então, a gente vê que cada dia a gente às vezes não tem nem ideia onde é que a gente vai chegar, né? Então, vamos seguindo o próximo slide. Agora as características dos teares ainda, né? Mais algumas A gente vê aí características dos teares e tecidos de malha por trama, né, professor? No processo aí da característica dos teares de tecido de malha por trama, nós estamos vendo aí, né, nos slides, nós estamos vendo aí um TA que nós temos lá no nosso laboratório, TA de uma alimentação só, onde você tem 240 agulhas alimentado por um fio só, né? Então esse TA, né, ele serve para quê? Para você fazer a amostra de tecido. Antes de você levar para a fabricação de o tecido industrialmente, né, você pode fazer simulações. Você pode começar a simular esse tecido. Simular o quê? A laçada, o título do fio. E aí você vendo fator de cobertura, gramatura, densidade, né, do tecido, você tem essas características seguras para que você possa chegar num TA industrial e definir a laçada certa de acordo com a finura da máquina, né, de acordo com praticamente o número de agulhas que você quer, né, para definir a largura deste tecido. Em todos os teares de malha por trama, nós temos o que? As gaiolas, né? Então, às vezes você chega a ter uma gaiola de um lado e do outro, né? Dependendo do diâmetro, você tem um maior número de fios envolvido nesse processo. Então, nós temos aqui, ó, os alimentadores, né? Esse alimentador aqui, né, é um alimentador positivo. Por que ele é positivo? Porque ele tem, nos teares por trama, ele tem uma polia central que manda um movimento através de uma correia tangencial, né? Ela faz o tangenciamento e faz esse movimento. E aí, nesses alimentadores, né, nós temos duas sentinelas, aonde você, se o fio quebrar na entrada, a máquina para. Se o fio quebrar na saída, a máquina para. Então, consequentemente, você tem uma segurança, né? Por quê? Porque o tecido de malha por trama, né, como um fio alimenta todas as agulhas, se não houvesse essa sentinela, e aí quebrasse o fio e o TA desse um giro, esse pano cai. E aí, dependendo do número de fio, né, envolvido nesse TA, é um processo um pouco demorado para colocar esse TA em funcionamento de novo. Esses alimentadores, né, têm uma vantagem muito boa. Você tem duas correias tangencial. Essa parte aqui está mandando movimento, né, para o acumulador de fio. Então, ela está fazendo a alimentação. Então, você pode, antes de produzir um tecido, né, você pode definir um tecido em relação. Eu produzo um tecido com a laçada e aí eu vou fazer outra produção de outro tecido com outra laçada. O que é que eu faço? Levanto só nos carrinhos, né? Ou aqui, ó, e levanto essa parte para cima. Quando eu levanto, o movimento agora foi para essa correia. Essa aqui, ó, fica praticamente sem função, né? O movimento que está mandando é a correia de cima.
Então você pode preparar a máquina para fazer com 2 gramaturas diferentes, né? Fator de cobertura diferente. Então você vai fazer o quê? Uma quantidade de tecido. Vamos supor que eu vou fazer aí 100 quilos de um tecido, né? Então eu faço esse tecido. Terminou, eu vou fazer 100 quilos do outro tecido com outra laçada. Só vou nos alimentadores e coloco para cima. E aí você pode também ter o quê? O alimentador com 3 correias, né? Então você pode o quê? Ter um TA onde você tem 3 correias. Aí você monta todo o processo para a formação do tecido, aonde você tem a primeira laçada, a segunda com outra, a terceira com outra. Então você faz a primeira produção, a segunda produção, a terceira produção. Então o movimento está aqui. Quando eu quero tirar, eu coloco aqui, ó, fica todos livres, ó. Não movimenta o acumulador de fio. Quando eu quiser a de cima, coloquei aqui, ó. Quem está movimentando é a de cima. As outras estão paradas. Então, isso daí, né, facilita um pouco a produção quando você tem na empresa a possibilidade de você trabalhar a formação de um tecido por trama com laçadas diferentes. Então você prepara essa máquina, né, para ela fazer essas 3 produções com laçadas diferentes. Você tem no TA o número de agulhas, a galga fixa, mas você pode ter o quê? A variação da laçada, que vai variar a densidade do tecido, que vai variar fator de cobertura e também vai variar, né, a gramatura deste tecido. Se a gente, né, eu tenho aqui algumas amostras de tecido, então um tecido Jéssica aqui, né, então esse tecido aqui feito numa galga de máquina, onde você tem uma galga, né, muito menor. Você tem aqui, se eu comparar aqui, eu vou ter aqui 5 agulhas por polegada. Mas quando eu venho aqui, o mesmo tecido, vou para essa daqui, né, é o mesmo tecido, só que aqui, se eu pegar aqui 1 polegada, eu tenho aí 28 agulhas por polegada, né? Então, no tecido de malha, né, as características do tecido de malha por trama, eu posso fazer também. Ó, isso aqui é um tecido de malha por trama. Estou usando o quê? Um fio especial, certo? Um fio onde você tem a possibilidade de trabalhar com esse fio, né? Produzindo no TA e dando essa textura, né? Essa textura ao tecido. Então, nós temos aí grandes possibilidades, né, na formação do tecido propriamente dito nessas máquinas, onde nós estamos vendo aí nos slides, né, nós estamos vendo aí os alimentadores positivos, né, onde a gente tem ali no TA são 60 alimentadores e eu tenho possibilidade de trabalhar com 2 laçadas diferentes. E aí a gente aproveita e agradece a ANS, que fez a doação aí das correias, né? Fez a doação das correias, né, para o nosso laboratório de malharia. Por isso que a ANS está aqui, ó. A ANS, né, está aqui ao nosso lado aqui, nos dando suporte, né? Nos dando suporte e nos ajudando quando a gente precisa para melhorar aí as nossas aulas. Então, no processo da formação do tecido de malha por trama, se dá dessa forma nesses teares. Aí tentei aí fazer um resumo aí. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as características dos teares de tecido de malha por urdume, né? Vamos falar um pouquinho sobre ligamentos, né? Os ligamentos básicos, que são o desenho das estruturas dos tecidos de malha por urdume, como eles são representados. E aqui nós temos, por exemplo, no TA Ketting Stool, você pode trabalhar com várias possibilidades de ligamentos. Deixa eu tentar explicar melhor um pouquinho essa parte de ligamento. Ligamento é a definição que você dá à máquina. Isso pode ser eletronicamente. Hoje a maioria do que vem sendo feito, eu acho que 100% do que vem sendo feito são servomotores que mandam a informação para que a barra da máquina faça um movimento pré-determinado para que assim seja formada a estrutura do tecido. Isso também pode ser formado, essa estrutura também com disco, também tinha sistema de agregado e corrente de manjões. Aqui, por exemplo, nós temos uma estrutura com 3 barras. Uma das barras com a cor preta, por exemplo, aqui nós temos o ligamento tricô.
Esse é um tecido blocket. Na barra de trás, aqui está sendo produzido, por exemplo, num TA Ketten com 3 barras. Na terceira barra, olhando para a máquina, você tem uma sequência. Na barra de trás, você tem o ligamento tricô. Na barra que fica no meio, que seria GB2, você tem um ligamento, que é um movimento de entrega do fio, com salto aqui de 4 agulhas, chamado shoes. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso. Tem um vídeo de demonstração de análise técnica desse ligamento. E aqui você tem um shoes na segunda barra. E na barra da frente, na GB1, você tem um franze aberto. A junção desses 3 ligamentos, e aqui você tem a representação gráfica, forma o tecido. Então, se alguém te passa, por exemplo, um desenho desse, você tem que transferir esse desenho para a máquina e fazer com que cada barra programada, seja eletronicamente ou com discos de desenho ou com manjões, correntes, reproduza esses ligamentos para que aí você tenha a estrutura do tecido formada. É assim que nós fazemos a parte de inserção de desenhos, de troca de artigos. Então, a gente pega o tecido, se for solicitado uma análise do tecido, a gente faz a análise do tecido, verifica qual ligamento que a gente tem naquele tecido, como é formada aquela estrutura, e aí, tirando esse desenho do tecido, nós colocamos no papel pontilhado. Isso pode ser feito também com um microscópio ou com a lupa pequena. Fazemos essa análise e a partir daí nós determinamos qual sistema vai ser usado dependendo do TA que você tem na sua empresa ou sei lá, o TA que você está usando naquele momento. Aqui do outro lado a gente tem uma estrutura de tecido feita em TA racha, que tem característica, geralmente, dos teares mais simples, por exemplo, de 4 barras, de produção de ligamentos nas GB1 e GB2, normalmente se produz franze, e na GB3 e GB4, normalmente nós temos a produção de ligamentos shoes. Então aqui, como você pode ver, nós temos uma representação de um tule, onde nós temos apenas 2 barras em funcionamento nesse caso, onde temos uma barra produzindo um franze de 3 malhas, em uma agulha, e aí você tem um salto lateral e um franze de 3 malhas na agulha do lado. Aqui você finaliza o rapó. O rapó é a mínima repetição de um desenho que você tem. No caso, um tricô, você tem 1, 0, 1, 2, aí você fechou o rapó. Por quê? Porque esse rapó ele vai se repetir sempre. Essa é uma repetição que vai continuar sendo produzida. Queira produzir o tecido, você vai ter sempre a mesma repetição. A não ser que tenha um sequenciamento, como eu falei antes. Se você faz um sequenciamento, por exemplo, de 6 malhas de tricô, e aí você tem um outro sequenciamento com um tuche ou com outro ligamento qualquer, aí você vai ter essa variação. Mas aqui, voltando para os teares racho, você tem, geralmente, não é sempre, mas geralmente você tem formada com franze e shoes. Normalmente acontece dessa forma. Então, essas são características dos tecidos de malha por urdume. Vamos seguindo então, professor. Aí, aqui agora... uma dúvida. Eu queria você explicar para os alunos, quando você tem aí, você está trabalhando na máquina CAT, você tem aí 3 barras, né, na formação de um tecido. Você tem aí os furos que entra na formação desse tecido, que você tem uma defasagem em relação a 4 agulhas, que você pode, nos ligamentos básicos, se definir como o ligamento básico satin. Agora eu quero que você explique aí, se ali fosse um satin, né, como é que era o entrelaçamento nas agulhas, né? Porque ali nós vemos que é como se eu tivesse uma alimentação, só uma parte sobre a agulha,
e na outra subida, outra passagem em outra direção. E quando, dependendo de aberto ou fechado, né, ele tem aquela função de fazer a laçada completa na agulha, né, para que os alunos fiquem bem esclarecidos, nossos amigos, e tem alunos aí que eu estou vendo, tá assistindo nossa live, e sempre quando eu comento isso, né, e aí eu falo que saber distribuir os ligamentos, né, na formação de distribuir esses ligamentos, né, no dume e fazer a leitura da corrente, você consequentemente joga isso na máquina e ela produz o tecido que você quer. Aí eu queria que você desse só uma explicação em função desse ligamento Schultz, a diferença dele para o ligamento satin, porque ele está em relação defasagem de 4 agulhas, o satin também é 4 agulhas, só que você tem a laçada por completo. Certo, vamos lá. Então, o Schultz, ele é um ligamento, na verdade o Schultz é a inserção de tramas no tecido de malha por urdume. Como o tecido de malha por urdume ele não tem o sentido horizontal, o Schultz ele tem essa função. Então, como o senhor acabou de mencionar, se você tem um ligamento satin com esse salto de 3 agulhas, esse salto que é feito, ele laça a cabeça da agulha, ele tem movimento de overlap, ou aberto ou fechado, por exemplo, na primeira agulha, ele faz um movimento de entrada, swinging in, ele faz um movimento de overlap, que é a laçada, movimento de malha na cabeça da agulha, ele tem um movimento de saída, que é o movimento swinging out, faz um movimento de saída e aí ele se desloca lateralmente para fazer o que a gente chama de entremalha ou underlap. Então, essa é a diferença. A inserção de tramas, ela não produz malha, ela faz simplesmente o movimento lateral. E ela faz esse movimento atrás do gancho da agulha. A barra entra, sai, aí esse movimento é feito atrás do gancho da agulha. Por exemplo, se eu tenho a agulha aqui, o gancho está aqui, o movimento é feito atrás do gancho da agulha, e aí eu entro novamente, volto. Então, entre o satin, como o senhor falou, e o ligamento Schultz. Como eu estava falando antes da máquina com sistema Jacquard, a gente tem aqui uma amostra de tecido, e aqui a gente tem um TA Ketten novamente com alguns dos ligamentos básicos, ligamentos fundamentais na formação do tecido de malha nos teares Ketten. Essa é a beleza do tecido de renda com Jacquard. Você consegue fazer essas variações dentro do tecido. Então, essa é uma parte bem interessante, parte que eu gosto muito, porque você consegue enxergar essa diferença que existe dentro do tecido. Falei antes, numa máquina ML, por exemplo, aqui nesse desenho, se fosse uma máquina ML, o fundo seria todo padronizado, todo igual. Apesar de ter a rosinha lá, de ter a flor, ou de ter, sei lá, um outro desenho qualquer que fosse, você teria um fundo padronizado. Então a diferença do Jacquard é essa daí. Essa é a beleza do Jacquard, por exemplo, nessa máquina aqui. Então é isso, acho que da parte de explicar, dessa parte de estrutura dos tecidos, é basicamente isso. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar no futuro, em outras oportunidades. Próximas lives a gente vai detalhar um pouco mais, né, em relação a isso, as estruturas de tecido, né, mostrando algumas imagens em relação à parte de ampliação, né, e mostrando como é que se define um raporte, tanto de malha como por urdume. Então é isso, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Se o pessoal quiser, meu Instagram é o @RodriguesTextile ou RodriguesTex, vocês me encontram da mesma forma. No LinkedIn, meu LinkedIn, o nome de usuário é Rodrigues Melo. E tem o meu canal aqui no YouTube, que eu posto conteúdo quinzenal. Eu não consigo fazer numa frequência maior, porque o trabalho, faculdade e as obrigações diárias não deixam com que eu consiga produzir com mais frequência. Eu tenho vontade de fazer mais
não consigo numa frequência maior. Tenho outros projetos aí que estão inseridos lá no canal, ainda não estão concretizados, mas breve nós vamos ter novidades. O que mais? Os conteúdos serão disponibilizados. Eu estou fazendo o possível para disponibilizar nos dois idiomas, em português e inglês, porque eu também recebo muita mensagem de pessoas de fora solicitando que o conteúdo seja feito em inglês também, porque acaba não ajudando só as pessoas daqui do Brasil, como as pessoas de fora também. A gente sabe que esse conteúdo é difícil de encontrar, então eu vou fazer o possível para conseguir estar desenvolvendo conteúdo em português e inglês. E é isso, o canal continua aí produzindo e nós vamos ter novidades aí nos próximos dias. Professor, aí eu deixo a palavra com você, por aqui. Espero que todos tenham gostado e nós vamos também nos programar para fazer outras lives com alguns temas. Vocês também podem deixar aí sugestões para nós. Podem ir lá no Instagram e no direct, podem deixar sugestões. Deixem comentários também por aqui. É sempre bom a gente deixar uma força, um comentário em algum vídeo, o que você acha, o que achou do conteúdo, se foi legal, o que é que a gente precisa melhorar, que aí a gente vai pegando esses feedbacks e vai adicionando nas nossas ideias para que a gente possa sempre produzir o melhor conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Eu só quero agradecer, né, a oportunidade, né, que a gente teve aí, né, de fazer essa live, a primeira live. Teve uns contratempos, né, e por isso se estendeu um pouco mais, porque a gente pensa que, como caiu, a gente diz, poxa, então eu acho que ficou sem o conteúdo, acho que ficou sem aparecer, então a gente se estendeu um pouco mais, né, mas eu acho que foi uma live produtiva, onde a gente pôde claramente aí mostrar, né, para os nossos telespectadores, né, que estão conosco aí, alunos, pessoas de empresa, e também vai ficar aí no canal, tanto do Rodrigo como no meu canal, alguma coisa aí. Né, então a gente pede aí a vocês que não se inscreveram nem no canal de Rodrigo, se inscreva, porque a gente está fazendo aí com amor, né? A gente está fazendo isso aí com amor. A gente praticamente não está ganhando nada em relação, está só gastando, muito gasto. Mas a gente faz porque, como disse, é um conteúdo que a gente não encontra fácil, né? A gente não encontra fácil. Eu digo a você, Rodrigo, que quando eu fiz engenharia têxtil, o professor usava como agulha prego. Olha, aqui é uma agulha, um prego era uma agulha, entendeu? E praticamente a gente tinha que imaginar o que é que acontecia. E hoje, né, esses conteúdos que a gente está colocando aí no nosso canal, dando o entendimento, né, das pessoas, até pessoas, né, eu conheci aí pessoas que trabalham aí há bastante tempo na malharia, né, e diz, olha, professor, eu praticamente trabalhava, mas não sabia realizar a distribuição dos excedentes das agulhas com o senhor e tal. Então isso nos deixa feliz, né? Então eu tenho só agradecer a você, Rodrigues, né, a oportunidade que foi nos dada da gente, nosso primeiro encontro, a primeira live, né? E a gente vai ter outras lives aí, em outros assuntos, como você disse, né? Uns assuntos mais voltados ao processo de produção, né? Os custos que se tem no processo de produção. A gente vai fazer uma live aí. Essa live foi só uma live introdutória, onde a gente mostrou aí os processos fundamentais, os conceitos, né, fundamentais no processo tanto de malha por trama, né, como malha por urdume. E eu creio que isso aí, né, nos deixa feliz e nos deixa um pouco cada vez mais orgulhoso em relação à nossa função que nós temos, tanto você na sua empresa, como também eu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte como professor, né, e digo às pessoas que vão ver e esses que estão nos acompanhando, né, que qualquer dúvida, como você disse, qualquer sugestão, nós estamos aí à disposição, tanto no canal do YouTube, como também nas plataformas do Instagram e do Facebook, né? É fácil de encontrar. Bota aí meu nome, Marcos Aquino, né? Que você encontra lá no Face, encontra também
lá no Instagram, né? Então coloque aí, nos acompanhe, dê aquela força, né? Deixa aquele seu like, deixa aquela sua dúvida, né? E a gente praticamente tem um prazer, né, de fazer isso, não com interesses financeiros, mas com interesse no aprendizado de quem nos escuta, de quem é, perde aí um pouquinho de tempo para assistir. Pela iniciativa, né? Você não é professor, mas tem tudo para chegar a ser professor, né? Já deixo aí a porta aberta, né? Para fazer aí um mestrado futuramente conosco em nossa universidade, né? E o que você precisar deste humilde professor, né? E desse homem de Deus aqui, cristão, eu estarei à disposição para ajudar no que for necessário. É isso aí, professor. Então eu vou dar os meus agradecimentos finais, agradecer a você por, pelo convite, né? Quem sabe aí a gente pode se aproximar mais até no mestrado aí, como o senhor falou. Agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente até o final e todos que também não puderam ficar por alguma razão. Como o professor falou, a gente não tem fins lucrativos em relação ao conteúdo que a gente disponibiliza aqui. Você pode ajudar com a simples ação, como eu sempre falo. Se inscreve no canal, né? Deixa um like aí quando a gente colocar conteúdo no canal, deixa um like, deixa um comentário. Isso ajuda muito. Então, dessa forma vocês nos motivam a continuar produzindo e a buscar conhecimentos. Às vezes conhecimento que a gente não tem, a gente corre atrás, procura e desenvolve conteúdo, material em cima disso, né? Eu tento mostrar no meu canal conteúdo técnico, tentando falar de numa linguagem mais simples para você conseguir entender. Então, é isso. De uma forma simples vocês podem nos ajudar se inscrevendo no canal. E é isso. Quero agradecer a cada um que ficou conosco na live. Nós vamos deixar disponível aqui nos canais. Então, quem perdeu por alguma razão ou por conta dessas quedas que nós tivemos ou problemas técnicos, é só voltar lá no canal, né, aqui no canal no caso, e dar uma conferida nas partes que você perdeu, que vai estar tudo aqui disponível para você. Tá bom, pessoal? Eu agradeço.